Beleza, então o que é o jQuery, né? jQuery é uma biblioteca de funções desenvolvida para simplificar a escrita e sintaxe de códigos JavaScript. Ela foi lançada em dezembro de 2006 pelo John Resig e a jQuery é uma biblioteca, possivelmente a biblioteca mais utilizada para desenvolvimento de websites, justamente pelo que eu falei no vídeo passado, né? Que ela tem uma sintaxe muito agradável e ela foi desenvolvida, eu creio que ela foi desenvolvida pensando em facilitar o web design, tá? Ela não foi necessariamente pensando em fazer softwares utilizando JavaScript, mas sim com foco no web design, tá? Isso aqui é conteúdo da próxima aula. Vamos ver algumas coisas aqui que eu separei umas páginas aqui. Então, a primeira coisa é a página inicial do jQuery aqui. Você vai chegar aqui, você vai ver que além do jQuery, tá, eles têm mais um monte de informações aqui. Eles têm projetos, tá? Esse KeyUnit aqui, Sizzle, jQuery Mobile. Então, tem vários subprodutos do jQuery, tá? Então, só para você não ficar perdido, tem até o jQuery UI, que é esse aqui, ó, tá? E não são esses aqui que a gente vai usar. Existe a biblioteca, entre aspas, assim, raiz do jQuery, tá? Que é o que a gente vai usar aqui nessas nossas aulas, tá? E é o que a maioria das pessoas utiliza. Então, se você clicar aqui no botão Download, aqui no menu de Download, você vai achar um monte de coisas aqui e você vai achar rolando aqui para baixo onde que existe, tá? Aqui, ó, ele está falando assim, usando o jQuery com CDN, tá? Um CDN é um hosted, é um código que fica em algum servidor, tá? É o Content Delivery Network, tá? Ou Content Distribution Network, tá? E fica localizado em servidores pela web que deixam o carregamento mais rápido, em teoria, tá? Porque esse request é feito de uma forma mais inteligente, esse request a esse arquivo, tá? Beleza. Então ele dá algumas opções aqui de CDN, ó. Tem essas 4 aqui, tem o próprio CDN-JS, que é muito utilizado. Eu gosto de utilizar o do Google, tá? Então eu vou clicar aqui. Deixa eu só voltar aqui para ele abrir numa nova aba. Beleza, quando a gente chega aqui no Hosted Libraries do Google, o Google tem um monte de libraries, tá vendo? Que a gente pode usar. E ele fornece o link pra gente. Tá vendo aqui que a gente tem 3 versões, tá? Essa versão aqui é a 1, a 2 e a 3. A 3 é a mais recente. Qual que é a diferença entre elas, tá? Aqui no Wikipedia tem uma tabela. Deixa eu ver se precisa dar zoom aqui. Bom, vamos tentar assim, vai, porque senão vai cortar a tabela. Aqui tem uma tabela com todos os releases, tá? Então o primeiro release, como eu coloquei lá, foi em 2006, depois teve outro em 2007, e eles vão falando assim, nessas notas adicionais aqui, o que modificou. Primeira coisa, olha só, o tamanho em kbytes ao longo do tempo, ele deu uma aumentada boa, ele chegou a ter, acho que o maior tamanho aqui foi 94.9, né? Depois ele deu uma diminuidinha e hoje está com 86 kbytes. Aí você pode pensar, Bruno, mas isso aí, o que é 86 kbytes hoje em dia? Olha, 86 kbytes depende muito do projeto, faz diferença sim, depende muito da quantidade de requisições que o seu servidor vai ter, quantidade de acessos, enfim, depende de muita coisa. Então isso já é uma coisa interessante para você fazer loading de uma CDN, né, de uma hosted library em algum lugar, ao invés de você fazer no seu próprio site. Começa por aí, beleza? Brunão, mas você faz isso? Eu faço de alguns anos para cá, mas eu também algumas vezes já baixei e deixei nos arquivos do próprio site que eu fazia, tá? Isso tem muito a ver com falta de experiência mesmo, eu saber o porquê das coisas. A partir do momento que eu soube o porquê de fazer loading a partir de uma hosted library, porque que era melhor, eu comecei a fazer, beleza? E eu já tô te passando isso agora. Então você já sabe e já vai fazer. Beleza, então tá. Aqui ó, nessa tabela eu só queria mostrar as diferenças, tá? A versão 1 foi a primeira versão estável, tá?
E aí aqui tem um monte de bug fixes, um monte de coisa e tal. A versão 2, ó, que foi lançada em 2013, a principal coisa que aconteceu nela foi que ela parou de dar suporte ao Internet Explorer do 6 ao 8, tá? Então olha só, se você estiver fazendo um projeto que você ainda considera que usuários que usam o Internet Explorer 8 vão acessar o seu site com esse browser, com essa versão, e acredite ou não, ainda tem muita gente que usa. Olha, ele está falando aqui que tem 0,11% das pessoas que estão usando browsers usando a versão 8, que já é uma coisa muito boa. Há pouco tempo atrás eu entrei e esse número estava um pouco diferente. Então 0,11% não dá nem 1%, então nem é tão relevante assim, tá? Mas eu tô achando esse número aqui um pouco fora, tá? Bom, de qualquer forma, assim, a gente não vai usar a versão 1 porque a gente não vai considerar isso no nosso projeto, senão a gente vai ficar muito travado em algumas coisas que a gente precisa fazer, tá? E nem a versão 2, que é onde eles realmente pararam de dar suporte para Internet Explorer 6 a 8, tá? E a versão 3, ela traz algumas coisas interessantes, que é Promise, eu não sei como é que fala essa palavra, Deferring e o Ajax, né? O Ajax aqui é uma das coisas mais interessantes para a gente conseguir fazer requisições para APIs externas, então é muito legal também, tá? E aí, então, por isso que a gente... E a versão, né, compatível com HTML5, a gente pode usar o Data aqui, então são coisas interessantes que o jQuery traz, mas que o JavaScript puro também tem tudo isso, tá? Esse é o ponto, não pense que você está fazendo... vai usar coisas exclusivas do JavaScript. A única coisa do jQuery, tá? A única coisa que o jQuery faz é facilitar a sintaxe para a gente, deixar ela um pouco mais intuitiva em algumas coisas. Beleza, então a gente vai usar a versão 3. Eu vou pegar aqui então esse código de snippet. E o que eu fiz? Eu peguei aquele arquivinho nosso do gatinho aqui, ó. A gente achar um gato, tá? Ele tá vazio, eu limpei ele. Vou deixar aí disponível para você fazer o download também, tá? E aí o que eu fiz? Esse arquivo agora a gente vai usar ele como exercício, tá? Já que a gente vai ter menos aulas de jQuery do que a gente teve de JavaScript puro, porque você já aprendeu os conceitos, tá? E vai ser relativamente mais rápido. Então eu vou fazer loading logo aqui embaixo e antes do nosso main. Por que antes do nosso main? Porque o nosso main, ele a gente precisa já ter feito o loading do jQuery para que o nosso main.js consiga usar o jQuery, beleza? Bom, para essa aula é isso, eu queria te mostrar só essas questões aqui do jQuery, onde você encontra, onde você faz download, como é que você incorpora e as diferenças de cada versão. E aí na próxima aula, então, a gente vai colocar a mão na massa, a gente vai fazer esse exercício do gatinho e a gente vai então explorar. Conforme a gente for fazendo, eu vou explicando de um jeito um pouquinho mais rápido, mas... você vai aprender do mesmo jeito, tá? Só como você já viu os conceitos de JavaScript puro, vai ser mais fácil de você assimilar o que a gente está fazendo, tá? Então eu vou fazer tudo nesse exercício aqui, basicamente tudo que a gente viu com jQuery puro, beleza? Com JavaScript puro. Então é isso, te vejo na próxima aula.